Olá, se bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual momento que você está aí assistindo esse vídeo. Meu nome é João Rodrigues e mais uma vez é um prazer poder falar a você. E dessa vez eu quero falar sobre, não é tema de filme de Netflix ou do YouTube, Sem Controle. Não vou falar nessa ocasião do filme. Mas, na verdade, existem momentos na vida que a gente perde o controle. Não porque o controle estava nas nossas mãos e nós perdemos o controle, mas é porque algumas vezes não temos o controle por estarmos envolvidos até indiretamente numa situação. Na Bíblia Sagrada, aqui no segundo livro de Reis, há o relato de uma viúva em que ela um dia estava em casa e os credores chegaram para cobrar a dívida e ela entrou em desespero porque tinha 2 filhos e caso a dívida não fosse paga, os seus filhos seriam levados como pagamento da dívida e esse resgate poderia acontecer em uma audiência lá no jubileu. Não se sabe exatamente que ano aconteceu isso, o jubileu acontecia de 50 em 50 anos, então se fosse no ano 49, então ela tinha mais um ano para tentar reverter a situação, mas quem sabe foi no ano 15 de uma virada de jubileu. Não se sabe disso, mas na verdade o que se sabe é que alguns resgates, algumas coisas eram resolvidas no ciclo do jubileu, 50 anos. 50 e 50 anos. 49, 50. Bom, estamos falando de uma viúva, está no segundo livro de Reis, capítulo 4, e o que chama a atenção é que numa sociedade em que ela era exclusivamente patriarcal, os privilégios eram apenas para os homens, as mulheres eram praticamente excluídas da sociedade, nos mostra que ela não tinha muito privilégio, tem muito o que fazer numa situação daquela, principalmente viúva. Se para casada fosse difícil, por ser mulher, agora imagine viúva. Isso trazia na sociedade o fato de que ela deveria e era de fato ignorada, como dizem alguns, que talvez seja um dos motivos que foram até a casa dela para cobrar a dívida, porque ela era viúva, então tiraram proveito dessa situação a ponto de darem a sentença para ela de que se não pagasse, os 2 filhos seriam levados como escravos. Ela então vê que ela não tem mais controle sobre a sua vida, não tem marido, os seus 2 filhos estão próximos a serem levados como cativo, como escravos, para pagamento de uma conta, e ela perde o controle, entre aspas, porque ela vai procurar o homem de Deus. E a Bíblia nos mostra aqui que ela então vai até o homem de Deus e recebe algumas instruções que para quem está desesperado, que para quem está sem controle, parecem que as instruções não são favoráveis. Porque ao desesperado ele sempre acha que precisa está correto, de uma alternativa imediata, de uma coisa muito mais fácil. Ele sempre acha que o outro tem uma alternativa mais fácil, uma saída interessante. A questão é que ela recebeu algumas instruções e as instruções que ela recebeu parecia não ter nenhum sentido. Quando ela esperava um socorro rápido, uma solução rápida, ela recebe instruções que não parecia muito sentido. Significa, se ela já estava sem controle agora, a cabeça dela não estava pensando mais nada, porque as instruções que ela recebeu do profeta não fazia sentido nenhum, o que causou nela um certo espanto no primeiro momento. E uma das instruções foi, ele pergunta para ela o que você tem em casa, ela disse, não tenho nada. Até que, na insistência dele, ela diz, olha, a única que eu tenho é um pouco de azeite.
Ela expressou um pouco de azeite, porque o azeite, além de ser um produto caro, era um produto de muita importância, porque era usado para perfumaria, para alimentos, mas também para recurso de unção, de consagração. Tinha a questão médica, a questão homeopática, mas tinha a questão também de santidade nele, uma questão de ritual. Ele era usado no ritual de consagração. Então ela tinha um produto em casa caríssimo, mas era muito pouco. Não era suficiente para pagar a conta. E aí o profeta diz assim para ela: olha, você vá até todos os seus vizinhos, já que você tem um pouco de azeite, e pegue vasilhas emprestadas, e não pegue poucas, pegue muitas. Você tem noção do que passou na cabeça daquela mulher? A primeira coisa que passou na cabeça dela ao receber essa instrução, para quem já estava sem controle, recebe uma orientação que não parece ter sentido nenhum. A primeira preocupação dela foi o seguinte: como é que eu vou sair pedindo vasilhas emprestadas? E essas vasilhas podem estar sujas e arruinar a qualidade do meu azeite, trazer impureza. Primeira coisa que passou na cabeça dela, isso é óbvio. Se o que eu tenho já é pouco, é sagrado, é puro, é bom, agora ele está mandando eu pegar vasilhas, eu não sei como é que são essas vasilhas, pode arruinar o que eu tenho, pode estragar, trazer dano. Mas ela obedeceu e pegou vasilhas emprestadas e fez conforme ele disse, entrou no quarto com seus filhos, e a Bíblia diz que, à medida que ela ia derramando o azeite, as vasilhas iam enchendo e o azeite não acabava, a tal ponto que o azeite parou, porque não tinha mais vasilha, então o azeite parou. Às vezes é preciso uma crise na nossa vida para testar a nossa fé. Às vezes é necessário uma crise na nossa vida para testar a nossa fé. Ela começou a ver aquele milagre, o azeite caindo e as vasilhas recebendo azeite. Então aquela preocupação se tinha impureza ou não, ela começou a ver que não existia mais. À medida que Deus vai agir na nossa vida, as nossas dúvidas vão indo embora. Porém, há algo melhor aí. As grandes coisas, as grandes ações de Deus sempre alcançam pessoas comuns. Nós estamos falando de um profeta, estamos falando de uma viúva. Mas o mais importante numa orquestra não é o violino e nem a cadeira que ele senta. O mais importante numa orquestra é quem preparou a peça. Isso é muito importante. Às vezes você olha para você olha para o violino, muito bonito, você olha para uma cadeira do violinista, mas o mais importante é quem preparou a peça, quem montou a sinfonia. Nunca esqueça que o mais importante não foi a mulher recebendo o milagre, nem o profeta dando orientação. Foi Deus fazendo com que aquele azeite se multiplicasse. O mais importante foi o milagre, não foi o violino nem a cadeira. Foi quem montou toda aquela estrutura, foi Deus derramando azeite. Deus está com você. Deus está vendo tudo. Deus está agindo nos conselhos que você recebe aparentemente confusos. Mas se você tem discernimento, você vai entender que Deus está agindo. O mais importante não foi o profeta, o mais importante não foi ela recebendo milagre, o mais importante é quem fez o azeite se multiplicar.
Há um relato, uma história de um jovem lá no Canadá. Ele foi fazer um assalto e naquele assalto a um banco, a parte dele foi $6.000. Eu sei que na saída do assalto, o relato conta que ele foi preso e puxou mais de 10 anos de cadeia, e a arma foi confiscada. Um certo dia foram fazer a perícia no momento que ele ia se apresentar no julgamento, que foram apresentar a arma para mostrar o instrumento usado no assalto. Se descobriu que aquela arma que ele foi fazer o assalto foi uma série de uma arma que só tinha 100. Foram feitas somente 100 unidades, e cada uma valia mais de $100.000. O cara fez um assalto. A parte dele ficou em R$6.000, mas não pegou, porque foi preso. E não sabia que na mão dele ele tinha uma peça de $100.000. Deus quer abençoar muito o que tem na sua mão, mesmo que seja pouco. É só você entender que você perdeu o controle. Mas Deus é quem está montando toda essa sinfonia. Um abraço. João Rodrigues, mais uma vez, falando com você. Deus abençoe.